Olá, mocinhos e mocinhas, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu trago um vídeo especial. Hoje eu vou fazer um vídeo com uma amiga minha e sócia, né, da clínica que a gente tem, a Florescer. E esse vídeo, ele é um resumo da live que ocorreu esse mês, né, no meu Instagram. Só que teve uns probleminhas de tecnologia e a gente resolveu, no caso, fazer o vídeo para você não perder o conteúdo, que é muito importante. Então, o vídeo de hoje, o tema é como aprender a ser resistente à dor em meio a um momento difícil. Para quem não me conhece, eu sou a psicóloga Graziele Lisboa, eu sou especialista em terapia cognitiva comportamental e também, né, estudo a área da psicologia positiva. O vídeo de hoje vai ser com a Débora, que é psicóloga, né, ela é especialista em MDR, que é uma especialidade dentro da psicologia também, e estudo a TCC também, né, que é a terapia cognitiva comportamental. Como eu falei, a Débora é minha sócia na clínica, somos amigas e resolvemos fazer essa live com esse assunto muito interessante. E aí vamos lá, né? Por que eu resolvi fazer, né, no caso a gente resolvemos fazer sobre esse assunto? Ao decorrer da nossa vida, a gente aprende a não sofrer. Não pode sofrer, não pode ficar triste, não pode, como é que eu posso dizer, né? Você não pode ter um momento de fraqueza. Só que ao longo da vida, ninguém ensina você a como lidar com esse momento de fraqueza, a como lidar com o sofrimento, a como lidar, né, com a dor. E aí a gente começa a não ser resistente a essa dor, né? E assim, a questão de não ser resistente à dor faz a gente, às vezes, se entregar à dor. Que é nessa primeira parte, né, do vídeo, eu vou falar sobre isso. Sobre o que a gente geralmente faz quando está, né, numa situação difícil e que é totalmente prejudicial. Então, vamos lá, né? Eu dividi, no caso, em 5 tópicos e eu vou falar para vocês coisas que vocês não devem fazer quando estão, né, as coisas erradas que as pessoas fazem quando realmente estão lidando aí com um problema, tá? E aí, vamos lá. O primeiro é o comportamento de vazamento. Grazi, o que é isso? Comportamento de vazamento. As pessoas, elas têm tendência, quando estão numa situação difícil, elas querem fugir daquela situação. E aí, quando eu tento fugir, eu acho que, né, o problema ele vai embora. Só que, na verdade, né, você provavelmente já deve ter feito isso e você percebeu que o problema continuou, né? Porque o problema, ele tá aqui. Ele vai junto com você para onde você for. Então, fugir não é a solução. Por isso que eu sempre falo com os pacientes, né, que a gente precisa saber lidar com o problema, saber lidar, mudar a forma de olhar para o problema, porque se a gente foge do problema, a gente nunca vai aprender com esse problema. E a gente precisa aprender, sim, a evoluir com esse problema. E uma coisa que eu sempre digo, né, você pode pegar o problema e fazer ele ser uma âncora que vai afundar você. Ou você pode pegar o problema, né, e ser um trampolim para você subir, voar. Então, que você realmente veja o seu problema como algo que te desperte a coisas maiores e que realmente faça você crescer como pessoa. E aí, o segundo ponto, né, é o comportamento de repressão. O que é isso, né? Esse comportamento, infelizmente, a gente, ser humano, a gente tem esse mecanismo de defesa, que é o sentimento de incapacidade. Quando tem um problema, a gente começa a perceber que a gente não tem capacidade de lidar com aquilo. E aí, acontece isso. Eu acho que eu não vou conseguir suportar passar por isso. E aí, esse mecanismo de defesa, como é que eu posso dizer? Essa questão dessa incapacidade, desse sentimento de incapacidade, ele domina a pessoa.
E é isso que eu preciso que você tente reconstruir. Peraí, não, eu não posso, né, me permitir achar que esse problema eu não posso me superar, evoluir nisso. Então, esse segundo tópico eu quero que você tente refletir para você não fazer. Quando tiver um problema, em vez de você achar que você não tem capacidade, pelo contrário, você vai falar para você mesmo que você tem capacidade sim de superação e de enfrentar esse problema, ok? E aí o terceiro ponto é o comportamento de negação. Esse comportamento é muito comum, né? As pessoas, elas tendem, quando estão num problema, estão passando por um momento muito difícil, elas querem negar que estão passando por isso. Elas querem negar tanto para elas mesmas quanto para os outros. E às vezes elas querem negar para que as outras pessoas achem que ela não está sofrendo e até mesmo para não fazer as outras pessoas sofrerem. Um exemplo, tá? Uma mãe descobre que está com câncer terminal e não quer passar para os filhos essa situação, porque não quer que eles sofram. E aí ela também nega para ela mesma que ela está com esse problema. Só que olha o grande problema aí. Ela está negando algo que poderia fazer ela desfrutar os últimos momentos dela de uma maneira plena. Ela está tirando a oportunidade da família dela, se despedir dela aproveitar o resto da vida que ela tem. Então, negar não é a solução. Pelo contrário, a gente precisa da ajuda sim do outro. A gente precisa sim da ajuda das pessoas que estão do nosso lado. Porque do mesmo jeito que quando elas passarem por um problema difícil, você vai querer muito que elas compartilhem com você, para você ter a oportunidade de poder apoiar, escutar. Então, a negação não é um comportamento eficaz, tá? E aí o quarto ponto é o comportamento de projeção, né? O comportamento de projeção é eu achar que eu preciso achar um culpado. Eu projeto o meu problema, a minha dor no outro. E aí eu começo a achar que o outro é responsável por aquela dor. E aí eu começo a não entender que o processo que eu estou passando difícil, ele é um processo que eu preciso encarar e que o outro, eu preciso me responsabilizar também sobre o que eu estou sentindo. Então, quando eu tento achar um culpado, eu também não cresço com o problema. Pelo contrário, quando eu tento achar um culpado, isso só me faz me sentir pior ainda. E isso não é um comportamento indicado. E aí vamos para o último, né, que é um comportamento de isolamento, né? Esse comportamento é muito comum também quando eu estou passando por um problema difícil, né? Eu, quero me isolar, quero ficar comigo mesmo, não quero participar de nada, não quero compartilhar nada com ninguém. E aí você acaba não se ajudando, pelo contrário, você está ajudando a piorar a sua situação. Então, o comportamento de isolamento nunca é indicado. Pelo contrário, a gente precisa do apoio das outras pessoas. Porque, como eu falo, amizade, família, casamento, relacionamentos em geral, eles não são só para os momentos bons, só pro oba-oba, só para a hora boa. Não. Relacionamentos também são feitos para ajudar a gente, para apoiar a gente, como a gente também precisa aprender a apoiar as outras pessoas, motivar as outras pessoas. Então, que nesses 5 tópicos você consiga entender o quanto que a gente precisa não fazer esses comportamentos que são muito comuns às vezes a gente fazer no automático, e a gente precisa realmente, aprender a ser resistente, que aí minha amiga Débora vai falar um pouco sobre essa parte de como realmente a gente aprende a ser resistente à dor, tá bom? Então, vamos ficar com a Débora e a gente se vê no próximo vídeo. Vambora, Débora, fala a sua parte aí. Olá, eu sou a psicóloga Débora Quintanilha e a Grazi, ela falou sobre a parte, ruim, a parte errada do nosso comportamento, muitas vezes, nesse período, difícil,
pode ser da pandemia ou qualquer momento difícil que você passe. E aí muitas vezes a gente tem esse comportamento disfuncional, esse pensamento e atitude errada, né? Como se manter resistente. Às vezes a fuga, a gente acha que é um momento, né, de fugir, de não encarar, mas esse comportamento é totalmente errado. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre como lidar com a dor e se manter resistente, aonde você vai enfrentar realmente de uma forma funcional, de uma forma centralizada em questão da nossa atitude, do nosso comportamento, né? E aí a gente tem que observar que a dor, ela existe. Nós precisamos da dor, porque a gente precisa se manter forte. E o que faz você ser forte? É a dor. Porque a dor, ela faz você acordar, a despertar. Muitas vezes a pessoa não consegue algumas coisas, ou então não consegue ter um pensamento novo, porque ela não passou por alguma circunstância ruim. E quando ela começa a encarar essa dor, ela começa a ter uma nova reflexão, ela começa a ter uma nova atitude, uma nova visão do mundo, uma nova visão de dentro para fora. É observar que a dor, ela ensina a gente. Imagina pessoas que não sofrem momentos ruins, onde não sabem lidar com a frustração. Essas pessoas são muito fracas emocionalmente. Então a dor, né, como as estações, né, a gente passa por fases, momentos alegres, né, momentos de raiva, momento de dor, sofrimento, momento de pandemia que é atípico, mas é existente agora. Então isso está nos ensinando a ter um olhar diferente, aonde a gente observa que nada a gente tem o controle. A gente não consegue ter o controle da vida. Muitas vezes a gente fazia projetos e a gente não consegue ter o controle. Hoje a gente observa que a gente não tem controle de nada. Por isso a importância de você sonhar hoje, exercitar o seu sonho que você tem, começar hoje. Não amanhã, porque amanhã você não sabe o que pode acontecer. Então, que seja um dia após o outro, um exercício a cada dia. Eu vou ser feliz hoje, eu vou enfrentar hoje, eu vou começar a estudar os meus sonhos agora, eu vou começar a observar o que eu posso avançar hoje, porque amanhã é outro dia. E aí, a gente tem que começar a observar também a aceitação dessa dor. É aceitar a dor e observar que ela não é, e como eu falei, ela não é a sua amiga, mas ela também não é a sua inimiga. A dor, a gente precisa ter ela para nossa estrutura emocional, fisiológica, psíquica, né? Aonde a gente tem a certeza que a gente vai conseguir, porque observa o quanto você superou, o quanto você enfrentou na sua vida tantas coisas e você tá aí de pé. Então observar lá atrás o quanto você já superou. E aí? Você não conseguiu? Você não tá aí? A mesma situação vai acontecer também depois dessa pandemia, ou então até nesse momento que você perdeu um emprego, ou então um divórcio, ou então uma perda de alguém, um luto. Então é observar que você vai enfrentar essa dor, aonde você precisa exercitar os seus pensamentos positivos. Eu posso,
eu consigo, eu vou superar, eu tenho esperança. Então, é exercitar isso tudo e com a parte principal também, exercitar a fé. Muitas pessoas hoje, elas estão mais em conexão com a fé. Aqui a gente não está falando sobre a religião, mas a gente está falando sobre a fé, o exercício da fé, aonde a gente se mantém mais forte, mais equilibrado, aonde a gente pensa realmente que isso é um momento ruim, um momento difícil, mas que amanhã vai ser um dia novo, de novas expectativas, de novos sonhos, porque há tempos, né? E tudo nessa vida, há dias também que são bons e tem dias que são ruins. Há tempo para todas as coisas. Então, que você pense também no exercício da fé, que é muito importante. Exercitar a fé. Orar, né? Muitas vezes a pessoa tem a religião de católico, que reza, evangélico, que ora, espírita. Várias religiões buscam a tranquilidade, a paz, o equilíbrio. Então, que você venha buscar algo que te faça se fortalecer ainda mais, né? Que você venha olhar para trás realmente e ver o quanto você cresceu e o quanto ainda você tem de crescimento, porque o sofrimento é isso. Muitas vezes a gente tem a visão nossa no mar, né, na tempestade, a gente tem aquela observação, meu Deus, eu não vou conseguir superar. Hoje a gente ouve muitas pessoas falando assim, a gente está no mesmo barco. Sim, a gente pode estar no mesmo barco, só que a tempestade, de repente, a percepção, a minha sensação é diferente da sua. Muitas pessoas nesse momento de pandemia, elas estão se encontrando até na parte profissional. Outras já não, outras já estão perdendo seus empregos, perdendo de repente um casamento, perdendo de repente uma pessoa, um ente querido. Então assim, cada um tem uma sensação, uma percepção diferente nesse momento da tempestade. Estamos no mesmo barco, mas a tempestade é diferenciada para mim e para você que está me ouvindo. Então, que você venha superar, que você venha crescer nessa dor que você está passando, porque quando a gente passa por momentos difíceis, a gente lá atrás, a gente tem um ganho. O que eu aprendi com isso tudo? E você pode ter certeza, as coisas que você superou lá atrás, você vai ter uma reflexão agora do que eu tô te falando. O que você aprendeu com a sua dor antiga? Faça uma reflexão. E comece a fazer uma reflexão do que você está pensando. O que a pandemia, de repente, ou então outra coisa que tenha acontecido com você, vai te trazer um ponto positivo. O sofrimento, ele é necessário, sim. É necessário para a gente poder ter uma vida com histórias de avanços, de superação, de crescimento, porque eu só cresço com a dor. Eu deixo essa reflexão para você.